Acredito que quando você ouvir falar na palavra Interlagos, a primeira coisa que vem na cabeça é o autódromo, muito famoso aqui em São Paulo. Mas você sabia que Interlagos é um bairro que foi inspirado numa cidade suíça? Pois é. Outro ponto importante, sabia que aqui em Interlagos tem um parque onde tem uma área nativa de Mata Atlântica? Pois é. Então nós estamos aqui, galera, no bairro do Interlagos, tá bom? Zona Sul de São Paulo, e hoje você vai explorar um pouco aqui comigo, tá bom? Eu tô um pouquinho carregado, tá, galera? Então se eu tiver uma dificuldade aqui de mover a câmera porque eu tô com uma pastinha na mão, alguns documentos que eu tô usando hoje no trabalho, e bora explorar aqui o bairro, tá? Então, como eu tava falando, galera, né? Interlagos, ele tem uma estrutura extremamente interessante. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrando para você o bairro enquanto eu vou andando aqui, ó, tá? Então, como eu falei, aqui o bairro foi inspirado numa cidade suíça, que o nome é, inclusive, Interlaken, né? Pelo que eu tenho de conhecimento, que eu ouvi falar, o bairro foi construído, aí teve seus inícios em meados de 1920, tá? Ou seja, tem muito tempo que ele está aqui, né? Praticamente um pouco mais de 100 anos. Tem outros bairros aqui de São Paulo que são mais antigos, tá? Mas cada bairro tem a sua particularidade, né? E uma coisa interessante, o nome Interlagos, já mostro mais para você aqui, eu vou alternando entre mostrar o bairro e falando um pouco com você. O nome Interlagos, ele vem, né, a origem dele, é por conta de justamente ele estar entre dois lagos, né? Lagos assim, entre aspas, aqui da Zona Sul, que é a represa Guarapiranga e a represa Billings, ou seja, tem dois lagões ali e o bairro fica entre eles, tá? Em relação à arquitetura, galera, eu vou falar sobre vários detalhes aqui, arquitetura, um pouco do transporte, tá? Curiosidades do bairro, tá? Aquilo que eu fiquei sabendo, mas a arquitetura é lindíssima, né? Então eu vou mostrando aqui as casas, ó. Então, como eu sempre falo, aqui São Paulo tem várias São Paulos dentro de São Paulo, tá? E isso faz a cidade ser tão diversa, né? Então, por exemplo, se você vai na Zona Leste, eu mostrei no vídeo da Penha, por exemplo, inclusive dá uma olhada depois se você conseguir, tem uma arquitetura que é de um jeito. Você vem aqui, você já vê uma arquitetura de um outro jeito, tá? Então você vê que as casas, elas têm aqui todo um formato diferenciado, olha aqui. Só que tudo é casa, tá, galera? Né? Então aqui, é um bairro assim, extremamente ali, voltado para ali, casas, né, de além de ter um alto padrão, né, você vê que é um bairro residencial, tá? Então, teve bairros que eu mostrei aqui já, por exemplo, quando eu tava gravando, eu acho que no Campo Belo, né, que mais? Vou lembrar de mais algum aqui, ó. Não vou explorar também o interior da casa de ninguém, né, galera, mas eu vou mostrar por fora aqui. Então, teve bairros como Campo Belo, a própria Penha e tudo. Você vê que no bairro, além de ter casas, né, residências, prédios, tem também um comércio local, né? Ele se divide, né? Então ao mesmo tempo você tem na rua as casas ou prédios e padarias, coisas do tipo, né? Farmácias, mercados, né? E aqui você vê que é totalmente assim, totalmente não, né? Maioria residencial. Se eu for um pouco ali para cima, né? Eu, sendo bem sincero, não conheço muito aqui as ruas aqui, mas se a gente for um pouquinho para cima, se eu virar aqui, por exemplo, para segurar a pasta, se eu virar para cá, virar para lá, eu vou chegar na Avenida Rio Bonito e na Avenida Interlagos, tá? Que são pontos onde aí sim você já vê mais comércio. Eu vou inclusive ver se eu consigo passar lá até o final do vídeo, mas eu vou andar um pouco mais pelo bairro, tá? Inclusive eu quero passar nesse parque que eu falei para vocês no começo do vídeo. Deixa eu virar um pouco aqui, tá? Já mostro mais para você do bairro. Inclusive, eu falei aqui no começo do vídeo, opa, os documentos caindo aqui, deixa eu ajustar o estabilizador. Aqui é tudo ao vivo, galera, aqui é São Paulo sem filtro. Inclusive eu falei que aqui no parque nós temos uma área nativa de Mata Atlântica, onde tem até bichos ali, que ficam ali, né? Então falam que tem até jacaré. Eu particularmente nunca fui ali, então eu vou dar uma explorada, né? Eu tô indo aqui, ó, tô olhando o mapa pra você ter uma ideia, galera. Eu estou assim como você explorando, né? Não sei se você tá vendo pela primeira vez, mas eu tô explorando aqui pela primeira vez algumas coisas do bairro. Então, essas ruas aqui, por exemplo, que eu tô passando, eu nunca passei, galera. Eu conheço as ruas ao redor, eu trabalho aqui perto, né? Faço alguns trabalhos aqui, mas aqui não conheço. Então vou dar uma olhada aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Tá? Então, pelo que eu vi, se eu for direto aqui nessa rua, eu vou chegar lá. Então você vê, galera, que assim, é um bairro muito tranquilo, tá? Eu vou virar aqui para você ver mais do bairro, né? Vai ter hora que eu vou falar com você, vai ter hora que a gente vai explorar o bairro juntos. Então, ó, realmente assim, para quem conhece, eu sei que assim, tem muita gente dos bairros que assistem os vídeos que eu posto, né? Então vocês veem que assim, se você for daqui de Interlagos e quiser colocar algum comentário, alguma coisa, aproveita aí, tá bom, pessoal? Fala curiosidades, né? Eu gosto muito quando pessoas que moravam aqui, quando o bairro moravam assim, né? Quando o bairro foi fundado, depende. Tem bairro aqui de São Paulo que se desenvolveu lá para os anos de 1970, então aí sim tem pessoas que ainda estão por aqui
entre a gente. Mas tem pessoas que assim não viveram na época da fundação do bairro, mas tem parentes, né, que viveram. Então assim, meu avô, ele participou da construção de tal bairro, eu gosto. E o pessoal daqui gosta também, tá, galera? Então se vocês conseguirem, se quiserem, postem aí também, escrevam coisas que são curiosidades do bairro, tá? Da fundação, coisas que vocês viram, tá? Isso é muito legal e contribui aí com o nosso trabalho, tá? Então aqui, ó como é tranquilo, galera, tá? Então, claro, eu tô aqui, né, hoje é uma quarta-feira, são 16 e pouco, né? Mais ou menos 16 horas e tal. Mas assim, dá pra ver pela estrutura do bairro, a gente que é de São Paulo, a gente conhece, que por ele ser assim, não tem um movimento muito intenso. Deve ter mais movimento de manhã, quando o pessoal tá saindo para trabalhar, ou movimentos aqui às vezes de transporte escolar, né, e tudo mais, deve ter. Mas na sua maioria deve ser bem tranquilo, né? Carro de autoescola, o pessoal deve usar aqui para treinar, né? Geralmente as autoescolas aqui de São Paulo, que são várias, elas usam bairros tranquilos para fazer o treinamento ali de volante, porque é algo muito mais fácil de você fazer do que em uma avenida movimentada, né? Pelo que eu vi, se eu for aqui na rua, eu vou chegar lá, né? Então, assim, dá para ver que aqui o bairro é muito tranquilo. Uma pracinha rotatória, tudo muito arborizado, né? Isso tem a ver, galera, com o plano diretor da cidade. Então, o que é esse plano diretor? Eu exploro em alguns vídeos, eu falo um pouco sobre ele, né? Ele foi, se eu não me engano, criado ali em 2013, mais ou menos ali, ou atualizado em 2013, né? São muitas informações, galera. Se alguma coisa eu não lembrar, me ajudem a completar de forma respeitosa, por favor, tá? Ajudem a completar as informações que eu não souber. Mas o plano diretor, ele é feito para que a cidade ela se desenvolva de uma maneira sustentável, tá? Então, por exemplo, ó, vou virar aqui para você ver. Vai lá. Aqui essa rua, ela tem uma quantidade de árvores, certo? A calçada, ela tem um padrão de construção. Você vê que as casas estão uma do lado da outra, mas o padrão, ele existe, né? Então, assim, metragem da calçada, né? Quantidade de árvores no bairro, tá? O que determina essas medidas locais, o que vai ser feito, desculpa, pisei em falso aqui, o que determina é o plano diretor, tá? Então ele faz com que a cidade se desenvolva de uma maneira sustentável, tanto para o meio ambiente, quanto na questão social, tá? Então se vai passar ônibus no bairro, se não vai, né, e tudo mais. Então você vê que, por exemplo, aqui é um bairro onde você não vê ônibus passando, tá? E isso é comum, tá, galera? Tem gente que fala assim, mas esse bairro não pode passar ônibus, tal. Por quê? Porque tá tudo estabelecido no plano diretor. Tem bairros que eles são criados assim mesmo. A galera já cria ele com a intenção de ser extremamente residencial, com esses tipos de construções, tá? E para não ter transporte público passando, né? Seja ônibus ou estações de metrô, ou trem. Então, aqui nós temos, né, um pouco mais para cima, né, ali voltando, nós temos a estação, ali voltando, nós temos a estação autódromo, tá? Então é do outro lado do autódromo, eu vou inclusive tentar passar lá, peraí, deixa eu virar aqui, tentar passar lá um pouquinho depois, eu vou primeiro visitar o parque, porque eu tô curioso, como eu falei para vocês, eu não conheço esse parque, tá? Então eu vou visitar, o nome do parque é aqui, ó, Comandante Jacques Cousteau. Eu não sei se eu pronunciei certo, né, mas acho que é isso, francês, Jacques Cousteau. Não sou tão bom no francês não, galera, mas pelo que eu ouvi falar, esse parque que ele tem lá, né, o convívio ali da Mata Atlântica também, tem um lago, né, o Laguinho Interlagos, que eles chamam ali também, tá? Então vamos explorar um pouco ali, tá? E ali do outro lado, galera, só falando para vocês então como é que é a estrutura do bairro, né, já aproveitando, tá vendo arquitetura, né, vou mostrando um pouquinho mais enquanto eu vou andando. Você tá vendo arquitetura, tá vendo um pouco falei um pouco do transporte, mas assim, em questão de acesso, o bairro é muito grande, tá? Então eu vou explorar aqui uma parte mínima do bairro, né? Em 20 minutos andando, né, eu consigo falar muito pouco sobre ele, né? Então até peço perdão, né? Tem bairros que eu falo com a galera, eu consegui explorar muito pouco, tal, porque os bairros são muito grandes aqui em São Paulo. E é o caso daqui. Então tem essa parte aqui, tá? Aí subindo ali a rua tem o autódromo, tá? E aí o autódromo ocupa uma grande área, que ele é bem grande, e do outro lado tem mais ali um pedaço do bairro, tá? E próximo ali ao autódromo você tem a estação Interlagos, tá? Então tem uma estação de trem, né? Falando um pouco sobre transporte, tem uma estação aqui perto, né? Que o nome dela é Autódromo, inclusive. Um pouco mais para cima nós temos ali a estação Socorro, tá? Então são estações que são próximas aqui da região. Tem ali, um pouco mais para cima também, né, ali na Avenida Rio Bonito, na Interlagos, nós temos ali também uma avenida onde passa ônibus, tá? Então ele não passa aqui dentro do bairro, mas ele passa ali, né, um pouco mais para cima nas avenidas, tá? Eu vou mostrando um pouco do bairro para você, enquanto eu tô... Opa! Desculpa aí, galera, tem hora que falha um pouquinho.
Ó, que legal, a praça muito bonita. Isso aqui são guaritas de guarda, tá, galera? Então, como eu falei pra vocês em outros bairros, como por exemplo Campo Belo, outros bairros que eu gravo pra vocês, é normal, é uma coisa normal, 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 em bairros assim de padrão um pouco mais alto, até por segurança, né? Você sabe do que eu tô falando. É, você ter guardas particulares. Tá? É normal, porque né, você precisa de uma segurança a mais e tal. Né? Não é qualquer pessoa que mora aqui. Né? Vocês me entendem também quando eu falo isso. Né? Então, tem que ter, claro, ali uma segurança diferenciada. Né? Geralmente, né, 90% das casas tem isso aqui, ó, câmera de vigilância. Tá? Então tá todo mundo vendo o que eu tô fazendo aqui na rua, né? Eu passo até com certo cuidado, porque eu não sei, às vezes o pessoal não tá acostumado a ver alguém filmando, né? Passaram poucas pessoas por mim, aqui enquanto eu tava andando. Agora há pouco passou uma moça ali também, acho que você viu, né? Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver. Passou uma moça com uns cachorrinhos, é normal ter pessoas assim também nos bairros assim, que é o pessoal que trabalha como cuidador de cães. E o pessoal olha meio desconfiado pra mim e tal, normal. Galera, São Paulo, só pra vocês entenderem, é comum, vou mostrando um pouquinho das casas pra vocês, ó, vai dando uma olhada, ó, cercas elétricas, você vê que assim, não é qualquer pessoa, não é qualquer casa, não é qualquer coisa, né? Realmente é um bairro com padrão elevado, né? Então assim, São Paulo, galera, se tornou uma cidade onde todo mundo fica bem desconfiado, entendeu? Não sei como é que era assim antes, nos anos 80, só sei dos anos 90 para frente, que é quando eu comecei a estar aqui, né? Mas antigamente, tal, nos anos 90, a gente tinha um pouco mais de liberdade para andar na rua, tudo, a gente brincava na rua. Depois começou a ficar só assim, então o pessoal anda desconfiado, não tem jeito. E aí você vê, pega um cara que tá andando na rua, com celular, com estabilizador, falando, né? Um monte de coisa que você não tá entendendo, porque não dá para me escutar de longe. O que você vai achar, né? Então, aí novamente, autoescola, o pessoal treinando. Você vê, ó, mais dois, mais um aqui, ó. Então foi como eu falei, pelo visto, né? Como eu não conheço, eu não sei, mas pelo visto, né, realmente aqui, a galera usa bastante aqui pra treinar e tudo mais, né? Pra poder fazer as aulas de volante. Olha só que legal aqui, galera. Olha o que eu encontrei, né? Explore comigo Interlagos, ó. Eu entrei numa vielinha. Olha isso. Agora me diz, você que é daqui de São Paulo, parece que a gente tá em São Paulo, quando a gente passa por lugares assim? Olha só, mano, totalmente arborizado ali é o parque, né, que eu falei, finalmente cheguei. Quase me perdi, mas consegui ver um caminho aqui pelo Maps, né? Tô com um celular aqui na mão para poder mostrar para vocês, só recolher um pouquinho o estabilizador para segurar melhor. Mas olha aí, galera. Então, ó, plantas, né? Então, assim, tem áreas aqui, pessoal, eles são áreas de preservação. Elas são, desculpa, áreas de preservação. Essas áreas de preservação daqui de São Paulo, elas não podem ser desmatadas. Então, assim, você não pode arrancar do nada as árvores, tudo, né? E tem vários lugares de São Paulo que tem. Então tem o Parque Ecológico, tem o Parque do Piqueri. E esse aqui, pelo que eu ouvi falar, esse Parques, Parque Jacques Cousteau, né? Vou aprender, até o final do vídeo eu aprendo. Ele também é uma área de preservação, tá? Então, é, as árvores aqui são nativas, tá, da Mata Atlântica, ou seja, é aquela coisa, como que eu posso explicar? Como maneira, né, medida para você minimizar os impactos, né, que a cidade grande teve aqui na natureza de São Paulo, porque sempre era tudo mato, né? O que o pessoal faz? Eles estabelecem alguns padrões para que não seja tudo arrancado. E isso é extremamente importante, tá? As árvores, galera, elas têm um papel muito importante na nossa saúde mental. Não sei se você sabe, mas assim, você estar num ambiente arborizado, um ambiente ali verde, digamos assim, isso reduz em muito o seu estresse, tá? Então você parar um tempo, eu costumo fazer assim, né? Aquela coisa, cada um tem a sua forma de lazer e aqui em São Paulo tudo que você puder fazer gratuito, dependendo da sua classe social, você tem que aproveitar. Então eu aproveito muito os parques, tá? Eu sento no parque ali, fico observando os passarinhos, o lago, né? Inclusive estou aqui do lado dele, vou mostrar para você aqui o Laguinho Interlagos, ó. Engraçado, né? Lago Interlagos. Deve ser mais movimentado aqui no final de semana, né, galera? Obviamente. Né? Eu sempre gosto de falar o dia que eu estou passando no local, porque às vezes o pessoal tem uma impressão meio de abandono. Tipo, nossa, esse lugar é vazio, São Paulo é assim e tal. Mas é porque depende. Né? Se você passa em alguns horários, o pessoal agora está trabalhando. Não que eu não trabalhe, mas eu trabalho em alguns horários diferentes. Então, eu aproveito para gravar os vídeos. Né? Olha aqui, ó. Uma pessoa ali sentada ali. Ó, uma área que está com uma placa de alugas, né? Pode ser alugado para, sei lá, às vezes eventos, né? Vai saber.
Tá aqui os banquinhos pra galera sentar. Ó, tem lixo aqui, o pessoal não jogar lixo no chão, mas você vê que tá tudo muito bem cuidado, né? Aí, aí eu vou dando uma olhada no laguinho, chegar um pouquinho mais perto, que aqui não, você vê, não dá pra andar muito perto aqui, mas eu vou mostrando ali pra você ver. Ali, tô dando uma volta aqui no parquinho, né? Então, pelo que eu tenho de informação, deixa eu ver aqui. Peraí que eu tô vendo aqui, galera. Enquanto você vai vendo aqui o laguinho, vai vendo aqui como é que é ao redor, ó. Entendeu? Vou aproveitando e falando umas coisinhas aqui sobre a questão desses parques assim ao redor, né? Tem muita gente, galera, que tem medo de parques assim, né? O pessoal fala assim, ah, eu tenho medo quando o parque é deserto e tal. Galera, depende, assim. Tem lugar que é muito seguro aqui. Aí então tem segurança e tal. Você pode passear de boa, né? Ó, aqui, ó, o pessoal correndo aí. Ali, ó, olha a arquitetura ali mais um pouquinho. Então olha ali um pouco da. Ó, aqui tem uma estação de treinamento, é normal. Aqui nos parques de São Paulo terem muitas dessas, tá? Depois de um tempo começaram a construir um monte. Ó, ali tem uma casa, a arquitetura daquela casa ali. Então ali, alguns segundos, deixa eu virar aqui pra cá também, ó. Olha essas aqui. Então, geralmente, pessoal, arquiteturas que são inspiradas na Suíça, elas têm esse tipo, né, esse modelo aí de construção, né? Você vê, tem essa partezinha do teto, né, o telhado, né? Então, dá para ver assim mesmo que realmente aqui foi inspirado em construções aí suíças, né? Tô dando uma volta aqui no parque, não tô achando a entrada, né? Vou ver aqui se eu encontro aqui, mas eu vou dar uma volta nele aqui, depois eu vou subir um pouco, vai observando a rua aí, pessoal. Então, parte aí do vídeo é você observar um pouco de como que é a rua, como ela é, né? Na verdade, ó, aqui, por um outro ângulo a casa, ali, né? Olha que legal, galera. Gostei muito da arquitetura daqui. E eu tô surpreso, muito surpreso, galera, mesmo porque eu não conhecia essa parte, entendeu? O pessoal às vezes pergunta assim, às vezes fala, ah, mas você mora em São Paulo e não conhece tal lugar, galera. É impossível, muitas das vezes, você conhecer tudo daqui. É muito grande, tá? Imagina, como, como é que você vai conhecer ali uma cidade que é uma das maiores do planeta, né? Eu até falei em alguns vídeos que ela é a terceira maior do mundo, né? Pelo que muita gente conhece. Nova York é a primeira, acho que Nova York é a primeira, Tóquio é a segunda e São Paulo é a terceira, né? Mas na verdade, depois que foram atualizando as pesquisas, São Paulo tá lá para oitava ou nona. Então tem muita cidade da China, né? Da Índia também que não sei se ou não tinham colocado na pesquisa ou se aumentou, né? Não sei, mas que são maiores em território também. Em densidade populacional, São Paulo também é uma das maiores. Então assim, São Paulo é uma cidade que é grande e ao mesmo tempo que é grande, ela tem muita gente, né? Tem cidades grandes também que ela não tem muita gente. São Paulo não. É grande, né? Tanto no tamanho quanto na quantidade de pessoas. Tá? Então você tá vendo aqui que é um bairro muito tranquilo, galera. Né? Você vê que é de boa, né? Aí o pessoal tranquilo, né? O pessoal fazendo ali o policiamento, tudo, né? Se eu subir aqui, deixa eu ver aqui. Se eu der essa voltinha aqui no parque, parece que eu vou chegar na rua que dá acesso aqui ao autódromo. Então, vamos lá, vamos conversando aí, você vai conhecendo aqui um pouco mais a arquitetura aqui, enquanto eu vou dando uma olhada. Você viu, galera, aqui, por exemplo, teve aí uma ronda aí policial, né? Não é todo bairro de São Paulo que tem isso, entendeu? Então, depende. Aí vocês podem me falar, você que é de São Paulo, fala um pouco mais pra mim. O seu bairro tem? Aumentou o policiamento? Como é que é? Né? Então, aqui dei uma geral aqui sobre o bairro, né, pessoal? Falei sobre transporte, sobre arquitetura, você viu, né? Então vou mostrar um pouquinho. Desculpa se eu desviar um pouco a câmera, galera, mas é porque assim, eu não vou ficar também sendo um pouco invasivo, tá? Porque eu não sei a casa de quem estou filmando, né? Então isso faz todo sentido, eu procuro tentar ser respeitoso o máximo possível quando eu vou fazendo os vídeos, né? Porque eu não quero também incomodar ninguém, né? A ideia é mostrar São Paulo, mas é aquela regra de convivência básica, né? Nosso direito acaba quando começa o direito do outro, né? Então aqui, ó, um pouquinho mais do parque, pelo que eu tô vendo aqui é uma horta, é isso mesmo. Então, uma horta para quem não conhecia o parquinho aqui, o Parque Jacques Cousteau, né? E o bairro de Interlagos, a arquitetura, os detalhes aqui, dê um ligue em como é. Me surpreendi de verdade, galera, me surpreendi de verdade. Não imaginava que era assim.
sabia, ouvia falar, detalhes, né? Mas agora, ah, que legal. Então, ó, ali também tem outra ali. Ó, legal. Então ali, ah, tá, eu achei ali, ó. Ali é a entrada do parque. Então o pessoal fala até, inclusive, que ali, aqui no parque, galera, tem jacaré. Eu acho que, assim, pelo que o pessoal fala, eu vi foto, né? Acho que é por isso, deixa eu ver, é um jacaré ali? Tô sem óculos, galera. Pra quem tá me conhecendo aí agora, o Eric tem miopia, então eu enxergo um pouquinho menos de longe. Preciso de um óculos aí. E às vezes eu gravo sem óculos pra não dar reflexo. Aí. Então aí, pelo que eu vejo, assim, aí, ó. Isso aí, tá vendo? Comprovem aí, ó. Esse é o nome que eu tô tentando falar, ó. Lá, Parque Laguinho, né? Nossa, muito bonita a entrada. Eu não vou entrar nele, porque eu quero chegar na rua que dá acesso ao autódromo ali. Vou indo lá pra cima. Olha isso aqui, né? Mais casas, mais ali, ó. Então, um pouquinho aqui. Boa. Vai conhecendo aí um pouco, galera. Vai explorando o bairro comigo aí, vendo o que você acha, né? Bom, pessoal, então, vamos lá. Continuando aqui. É, pelo que eu tô vendo, esse aqui vai ser um dos vídeos mais longos do canal. E eu tô gostando. É legal que a gente vai conhecendo. Até porque tá legal andar por aqui, o bairro tranquilo. Bom, então assim, mais algumas curiosidades aqui, né? Uma das coisas que o pessoal falou muito por aqui também, curiosidades que vem sobre o bairro, é que a permeabilidade do solo, ela sempre foi muito grande. O que é isso? Significa que tudo que você planta aqui tem uma chance maior de dar sucesso, né? Então, é aquela coisa. Por conta disso também, isso deve ter influenciado na população, né? Quem veio morar para cá, quem veio investir, veio fazer alguma coisa, né? Então aqui, assim, pessoal, São Paulo, ele tem ali, eita, barulho aqui numa casa. São Paulo, pessoal, ele tem assim, vários bairros, olha como é que é as árvores aqui, pessoal. Ó, será que eu tô em São Paulo ainda, mano? Pois é, galera, então assim, como que os bairros aqui em São Paulo, eles foram se desenvolvendo, só para você entender um pouco da história da cidade também. Cada bairro, ele teve uma concentração de alguma coisa. É isso mesmo. Eu falei, cada bairro teve uma concentração de alguma coisa. Então, às vezes, tinha bairro que tinha mais concentração de terras. O pessoal foi lá e fez, e se juntou para poder morar naquele bairro. Tinha lugar que, assim, tinha mais fácil acesso ao rio. O pessoal vai lá e faz as pessoas vão começando a ir para lá, fazem as moradias por ali, já viram um bairro. Tem lugar que tinha mais fácil acesso a comércio, né? Já vai lá e faz um bairro. Então, assim, isso na verdade está estampado na humanidade em geral, né? Mas em São Paulo, né, a gente vê que também foi assim, por ter um território muito grande, cada lugar de São Paulo foi tendo um desenvolvimento diferente, né? E isso explica também porque alguns bairros eles têm algumas coisas e outros não, porque às vezes o bairro começou muito antes e então algumas coisas já foram desenvolvidas, enquanto outros que são mais recentes às vezes não tem, tá? Tô aqui na avenida agora, peraí que eu já vou virar para vocês verem mais, tá, pessoal? Só para não me perder aqui. José Carlos Pace. Acho que é isso mesmo. Chegando aqui no final dessa rua, então agora eu vou virar, agora sim, vamos ver um pouco mais. Tá? Eu ainda estou aqui em Interlagos, tá? Pelo que eu saiba aqui, se nós virarmos para cá, pelo que eu vi, continua sendo Interlagos. Então nós temos mais casas, mais residências, tá? Para cá também. Você vê, ó, ó lá, dá para ver a arborização, tudo. Né? Aqui acho que é uma área onde eu passei, eu dei a volta no parque, né? Acho que eu estava numa rua de lá, não especificamente aqui, só que mais para lá. Ó, aqui um pouco mais de casas aqui nas esquinas. Ó, então aqui também tem mais algumas residências, né? Então assim, alguns bairros assim quando eles são residenciais, galera, só para vocês conhecerem mais sobre São Paulo, eles têm um padrão muito parecido. Então aqui me lembrou muito com os Jardins, tá? Jardins é muito parecido com aqui também, e Morumbi. Não sei se vocês conhecem, depois eu vou gravar vídeos também nesses locais. Mas ele tem uma característica particular, tanto na questão das residências, quanto na questão da estruturação, das ruas também, né? Aqui já é uma avenida principal já, tá? Então já mudou. Você encontra aqui também, ó. Tô subindo a rua aqui em direção ao autódromo. Eu vou parar na frente dele, é claro, não vou entrar no autódromo, porque senão também haja vídeo. Mas aqui, ó. Aqui também tem algumas casas, mas assim, pelo que eu tô vendo, tem bem menos particularidades nas construções aqui do que lá mais para dentro do bairro. Então aqui são casas que eu posso dizer assim, mais comum um pouquinho, né? Não sei, sei lá, cada um vai ter uma dimensão do que é casa comum ou não.
Mas quando você vê uma casa assim, ó, por exemplo, ali, ó, você vê a casa, você vê o portão, você vê que ela é grande. Mas aquelas lá que a gente viu ali, dentro do bairro ali atrás, nossa, arquitetura totalmente diferenciada, você vê o telhado, tudo isso. Pouquíssima gente na rua, então continua sendo aí um bairro bem tranquilo, ali, né? Ó, ali na frente estou vendo o movimento dos carros ali já, ó. Ó, aqui também, que legal. Não sei se vai dar pra ver, tá? Mas é isso, galera. Bom, já já vou finalizar o vídeo, tá? Fica aí até o final pra você ver ali, pelo menos a avenida próxima ao autódromo também, pra conhecer um pouquinho, tá? Mas aí vamos lá, só pra vocês conhecerem também, saberem um pouco aí do canal. Se você tá chegando agora, se inscreve aí no canal com a gente, tá, galera? Pra poder acompanhar, certo? Então, qual é o perfil do nosso canal aqui do São Paulo Sem Filtro? Eu posto vídeos, né? Até o próprio nome já diz, São Paulo Sem Filtro. Eu mostro as ruas como elas são, tá? Então os vídeos, eles, já pela característica do canal, eles não têm edição, certo? Então eu coloco a câmera para gravar e saio gravando. Você vê tudo que acontece. Tem vídeo que aparece morador falando comigo, tem vídeo que o pessoal dá um salve para a câmera, tem vídeo que aparece criança brincando, para e fala comigo, né? Então é tudo natural. A ideia é você acompanhar o movimento da cidade como ela é na real. Por exemplo, aqui tem um carro aqui vindo, não sei se vai dar para ouvir. Deixa eu ver. Aí esse carrinho branco que passou aí já estava esticando aí já o motor, né? Então vamos lá, antes de chegar aqui no autódromo para finalizar, conclusões minhas sobre o bairro aqui. Nossa, escapamento aí. Conclusões minhas sobre o bairro do Interlagos. É um bairro incrível, assim, arquitetura maravilhosa, é muito boa. Não tem como você não admirar, né? Até porque cada um veio de um lugar, né? De onde eu vim, daqui de São Paulo, eu não cresci acostumado a ver arquiteturas assim. Né? Então eu tive contato depois quando eu fui ao bairro visitar. Né? Então assim, gostei muito, né, de conhecer. É um bairro muito tranquilo, dá para passear ali e tal. Vou procurar vir mais vezes para cá, para poder descansar um pouco, porque quando eu tiver os intervalos aqui eu vou poder descansar um pouquinho ali perto daquela área. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, pessoal, peraí. Aí, tá chegando. Boa. Então, ó, aqui eu tô chegando próximo da avenida, então assim, ó, mais um pouquinho aqui do bairro. Ali, ó. Ó, aquela avenida ali, tá vendo o movimento já, ó? Aquela ali já é a Avenida Interlagos, tá? Então, um pouquinho mais pra frente você vai ver, né? E ali atrás você já consegue ver também o autódromo, beleza, pessoal? Então, inclusive, tem a Praça Enzo Ferrari ali também, beleza? Então, pessoal, inclusive, né, a ideia do vídeo era mostrar o bairro, né, tudo que nós temos aqui, além do autódromo, tá bom? Então, me fala aqui se você quer que eu mostre ali um dia, não sei se eu vou poder entrar, né, mas pelo menos a parte externa do autódromo. Você quer que eu mostre ali algum dia? Quer conhecer um pouco mais? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Aproveita também e se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou, tá bom? E escreve aqui também se tem algum bairro daqui de São Paulo que você ainda quer conhecer, tá? Esse bairro aqui, Interlagos, foi muito pedido, tá? Desde o começo do canal, muita gente falou, vai ver Interlagos, mostra lá, eu já ouvi falar que ele é isso, que ele é aquilo. Então, realmente, finalmente chegamos aí, conseguimos gravar o vídeo, tá? E espero que vocês tenham gostado, beleza, pessoal? Então eu vou finalizar aqui com aqui essa vista aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É a vista do muro, né? Mas é a vista do autódromo de Interlagos, beleza? Você vai ver que tem uma ponte não, uma antenazinha ali, tá? Então aqui, ó, nessa parte aqui onde nós estamos, ó, tô vendo aqui, tá vendo aquela parte branca? São os toldos ali, dentro já do autódromo tem um muro, aquele muro branco já é o muro que dá acesso, tá, ali ao autódromo, beleza? E aí, qualquer dia eu gravo aqui também, para vocês verem, né, um pouco mais dele, beleza? Então é isso, pessoal. Finalizo por aqui o vídeo. Obrigado pela presença de vocês. Aguardo você no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis. Valeu!